Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a alta do dólar, tá? Hoje deu uma ziquezeira no mercado, bolsa caiu, dólar subiu, um monte de coisa. Tá dizendo aqui o G1 que foi por causa de declarações do Lula, né? E certamente o Lula deu uma declaração. Bom, vamos ser sinceros aqui, né? Vamos botar a palavra real. O Lula falou merda, né? Mas isso aí é a coisa mais normal do mundo. O Lula fala merda dia sim, dia não, quando não fala 2 vezes no dia, né? Mas não foi só isso, tá, gente? Teve a divulgação do CPI americano e a consolidação da expectativa do mercado americano sobre a alta de juros do Fed, a diminuição dos juros do Fed, que certamente impactou nesse resultado aqui também. O fato é que é tudo má notícia para o Lula. Para começar, o fato dele ser o Lula, uma má notícia do caramba, né? Ou seja, significa que ele é um idiota, um pinguço corrupto, e isso não vai mudar nunca, né? Vamos entender por que o dólar subiu e a perspectiva daqui para frente, né? Essa notícia foi sugerida por Decasseg Ancap, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o dólar subiu, ultrapassou 5,40. Ó, tá subindo bem o dólar, né? E aí Bovespa caiu, já caiu, aqui ó, já voltou para os 120 mil pontos, caiu 1% já Ibovespa. Realmente uma coisa preocupante isso daqui, né? Aqui o pessoal da Infomoney já coloca que índices futuros nos Estados Unidos sobem antes da decisão do Fed. Então a gente vai entender isso daqui porque de fato a notícia principal que levou a esse aumento do dólar e a queda da bolsa não foi apenas o Lula falando besteira, mas o Lula falou besteira também, isso certamente influenciou, né? Então aqui, ó, o Lula disse num encontro agora nessa quarta-feira, dia 12, que não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia e que o mercado financeiro não é uma entidade abstrata apartada da política e da sociedade. Eu vou traduzir isso de lulês para o português. Isso aí quer dizer, em português de verdade, eu vou torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, não me importa a questão de juros e dinheiro, eu vou gastar dinheiro, eu quero gastar dinheiro e não vou parar de gastar dinheiro. É isso que o Lula disse, né? É lógico, a gente sabe que esse dinheiro que o Lula vai gastar não é para questão da ordem social do dia, é dar dinheiro para os amiguinhos dele, é dar dinheiro para o MST, é dar dinheiro para os sindicatos, é dar dinheiro para a turminha da esquerda que consome esse negócio, não é para resolver problema social nenhum do Brasil, mas é que ele vai gastar dinheiro para vontade ele vai. Ele não está nem aí para a questão de inflação, para a questão da economia e coisa e tal. Aliás, o que me surpreende é haverem pessoas no mercado que achavam que o Lula dava 2 batatas pela economia, né? O Lula nunca se foi simpático, ele nunca entendeu. A verdade é essa, né? O Lula sempre teve aquele framework comunista de que negócio de dinheiro é ruim, dinheiro faz mal, capital é ruim, não sei o que lá. E daí, com o resultado disso, o cara nunca entendeu o que é a economia no final das contas e como esse tipo de coisa que ele está falando aqui vai prejudicar o Brasil no longo prazo, né? Mesmo que num primeiro momento pareça bacana, né? Não vou tirar dinheiro da economia, vou deixar a economia ruim com inflação e não sei o que lá, mas vou dar dinheiro para o pobre. Primeira coisa, o governo não consegue dar dinheiro para o pobre, acaba ficando nos intermediários, nos amiguinhos lá do MST, nos amiguinhos sindicalistas, não chega no pobre no final das contas. E segundo, o tanto que o pobre vai pagar com a inflação mais adiante é muito pior do que esse dinheiro que ele está dando agora, né? Mas vai explicar isso para o Lula, ele não vai entender isso, né? E, na verdade, tem 2 lados aí, né? Tem um lado, primeiro, que é a burrice natural do sujeito, realmente a pinga já faz os efeitos, né? Mas tem um outro lado, né? Lembra, o Lula é o pinguço corrupto, ele tem 2 lados, né? Então, além da pinga fazer o efeito emburrecendo o sujeito, tem o lado da roubalheira também, da corrupção, né? Então ele fala essas coisas porque ele sabe que distribuindo mais dinheiro, imprimindo mais dinheiro, dá para roubar mais, né? Então, é esse outro lado também. O Lula quer também punir o Brasil, né? Ele quer punir os brasileiros pela prisão dele. Então é isso daí. O Lula quer sacanear a economia, ele deixou muito claro aqui, não vai mudar isso. E o que aconteceu é que o dólar começou a subir hoje por volta das 11h35. Só que mais ou menos nessa mesma hora que o Lula estava batendo a língua nos dentes, falando besteira lá com os caras, ao mesmo tempo aconteceu aqui, ó, o Fed americano divulgava o CPI, que é o Consumer Price Index, que é a inflação americana, tá? É o índice de inflação, é um dos índices de inflação americanos, né?
E o que disse o CPI americano? Bom, basicamente ele manteve estável, sendo que havia a previsão de um pequeno aumento, né? Não teve esse pequeno aumento, então ficou abaixo do esperado, ou seja, isso é uma boa notícia para o mercado americano, é uma boa notícia para o Biden, mas é uma má notícia para o Brasil. Por que isso, né? Bom, primeiro, foi uma queda pequena, tá? O próprio Peter Schiff fala aqui, olha só, é completamente ridículo que o CPI esteja causando esse alvoroço, porque estava 0,1% abaixo das estimativas e não sei o que lá, continua tudo a mesma coisa, não sei o que lá. Mas o fato é o seguinte, caiu um pouquinho, um pouco abaixo do que eles esperavam. E qual que é a lógica disso daí? Vocês sabem, a taxa de juros do Fed está parada. Eles não aumentaram nem diminuíram a taxa de juros do Fed americano. Se a inflação caiu, significa que a taxa absoluta, que é a taxa menos a inflação, ela aumentou. Então o que acontece nesse momento, né? Se torna os Estados Unidos mais conveniente para investimento do que outros países. Ele é quase como se o Fed tivesse aumentado a taxa de juros por lá. E existe uma expectativa do mercado de que aqui, ó, mais de 50% do mercado, até o dia 11 de junho, até ontem, né, mais de 50% do mercado achava que a taxa de juros do Fed ia começar a cair em setembro, tá? Já era a maioria. Só que agora, depois da divulgação do CPI, isso aumentou para 70%. Então agora 70% do mercado, é quase uma unanimidade no mercado americano, eles acham que o Fed americano vai baixar a taxa de juros em setembro. Isso significa o quê? Duas coisas. Primeiro, a taxa de juros nos Estados Unidos está boa neste momento, vai ficar boa até setembro e depois vai cair. Então, se você, investidor, tem dinheiro parado, perdendo grana em países ecos como o Brasil, leva o seu dinheiro para os Estados Unidos, que agora você tem uma janela de oportunidade entre agora e setembro, em que você vai ter uma taxa de juros americana ainda alta e, né, com a inflação baixa e a tendência da taxa cair a partir de setembro. Se você não fizer isso agora, depois de setembro, você não consegue mais pegar essa taxinha, ó, melzinho na chupeta que está acontecendo lá nos Estados Unidos nesse momento, né? Então, ou seja, é isso que está acontecendo. Isso foi outro fator que levou também o dólar a subir aqui no Brasil e a bolsa a cair. Só otário a essa altura do campeonato acha que a bolsa brasileira vale a pena, né? Você vai ver alguns comentando aqui no meu vídeo, eles adoram falar, não, aproveita que agora a bolsa ficou barata. Estavam falando isso semana passada, né? A bolsa ficou barata, não sei o que lá, e coisa e tal. Meu amigo, ficou barato, ficou mais barata agora, e vai ficar mais barata ano que vem. Então eu, se fosse vocês, eu fazia o certo, né? Tira dinheiro do Brasil e bota nos Estados Unidos. Melhor coisa, tem uma janelinha. Agora, estamos final de junho, meados de junho, né? De meados de junho até setembro, você tem essa janela aí para investir com juros relativamente altos nos Estados Unidos e uma inflação controlada. Depois de setembro não vai ter mais isso, né? Enfim, tá todo mundo criticando isso daqui. O real está entre as 10 moedas que mais perderam valor frente ao dólar esse ano. Então, repara, esse aumento agora é um aumento absurdo, mas é um aumento que já está na sequência de derrotas do Brasil aí ao longo do governo Lula, né? Então aqui, se você ver o ranking aqui, o Brasil está nas moedas que mais perderam valor. A Nigéria ganhou, o Egito está mal também, a Argentina também está mal, porque lembra, isso aqui é variação anual, né, no último ano, né? Então pega uma boa parte do governo Alberto Fernandes, né? O Japão também está ruim e coisa e tal, o Brasil está quase no mesmo nível da Turquia, enfim, o Brasil está perdendo valor em relação ao dólar, frente às outras moedas também, né, no mundo todo. Repara que, diferente dos países que vêm antes, Nigéria, Egito, Sudão do Sul, Gana, Argentina, Japão, Turquia, México, Suíça, Bangladesh, Tailândia, tudo país pequeno, meu amigo. Para o Brasil estar fazendo uma vergonha dessa, de estar desvalorizando a moeda nesse nível, é uma tragédia completa, né? Enfim, essa é a situação aqui. Já vínhamos muito mal, hoje piorou muito. Piorou muito porque o mercado está convencido que Lula e Haddad não vão parar de gastar dinheiro, vão continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e não tem nada que possa ser feito à parte um impeachment. E parece que o pessoal já está começando a se mexer nesse sentido, né? A gente vai falar num outro vídeo agora que uma das inelegibilidades do Bolsonaro foi cancelada hoje. O TSE voltou atrás. Eu já falei para vocês. Tem chance do Bolsonaro concorrer em 2026? Tem.
É só a situação econômica estar muito ruim no Brasil que o pessoal vai pedir Bolsonaro de volta, né? Eu vou querer que ele concorra porque, no final das contas, deixar com Lula é uma tragédia, né? Mas tem que estar muito ruim a situação econômica. E olha só que curiosidade, né? No momento que você vê esse desastre, o pessoal está dizendo lá que o Bolsonaro perdeu. Lembra, ele foi condenado 2 vezes. A gente vai falar sobre isso no outro vídeo, né? Enfim, aqui, ó. E não foi só isso não, tá? O Boletim Focus, que é aqui do Brasil, a pesquisa com as pessoas aqui no Brasil sobre a situação da economia brasileira, também está extremamente pessimista. Voltou a piorar. Não adiantou o pessoal do PT ficar acusando, não porque tem gente querendo manipular o mercado e não sei o que lá. Não tem não. A opinião das pessoas é realmente ruim e tem motivos para ser muito ruim, né? Veio aqui a Miriam Leitão dizendo que nada disso é culpa de Lully. Não, não é Lully. A culpa é dos juros americanos, do avanço da direita europeia e incertezas... mas incerteza brasileira, dona Miriam Leitão, é culpa do Lula, né? Então eu diria que não. O Lula tem uma parcela grande nessa coisa aqui, até porque, como o pessoal lembrou isso daqui, olha que coisa curiosa, né? Ela fala que a culpa do aumento do dólar é do avanço da direita na Europa. Só que vem cá, o dólar já estava caindo semana passada, antes da eleição europeia. Então como é que pode ser por culpa do avanço da direita na Europa? Aliás, desses 3 itens aqui, avanço da direita na Europa, eu diria que é o contrário, tá? Isso aqui não tem nenhum efeito, 0 efeito. Concordo que tem efeito os juros americanos, como eu expliquei para vocês, o fato do CPI americano tá caindo, os juros vai cair em setembro, então isso aí dá essa coisa toda que eu expliquei para vocês, essa oportunidade para o pessoal salvar o dinheiro aqui do Brasil. E as incertezas brasileiras. Esse aqui é o ponto. A culpa é do Lula. Miriam Leitão fala, repete comigo. A culpa é do Lula. Tá? Aprende a falar isso. Vai precisar, porque daqui a pouco acaba o seu emprego de passadora de pano, né? Enfim, é isso daí. Isso vai pressionar ainda mais o Haddad por conta e aí, tem que cortar gastos, né? Como é que vai fazer agora? Né? Tá cada vez pior a situação. O governo Lula não quer cortar gasto de jeito nenhum. O Haddad não vai conseguir mais aprovar aumento de imposto, né? Ele falou que essa PEC 1227 era a última expectativa dele, já caiu, não vai ter mais a PEC, né? Vamos ver como é que o Haddad vai se livrar dessa. A minha expectativa é: a economia no Brasil vai mal e vai piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.